Muito bem. Vou só pedir assistência da Raquel para vos ir monitorizando as perguntas, como ela já disse. Portanto, vocês têm ou no chat, para que eu, em certos casos, para os que estão a aceder através do browser, às vezes não aparece a opção de perguntas e respostas, mas têm logo em cima, onde vocês normalmente têm as reações e o símbolo do chat, vocês têm um símbolo que diz perguntas e respostas, onde poderão deixar as vossas perguntas que poderão ser respondidas ou durante, digamos, no final desta apresentação ou a posteriori, caso seja necessário consultar algum documento ou, inclusive, trabalhar em articulação com o Secretariado Conjunto para vos dar essas respostas. Vou agora partilhar convosco a apresentação para continuarmos. Ora, portanto, durante este slide, estas apresentações, vamos passar pela apresentação da call em si. Portanto, nesta call, nós vamos trabalhar com os projetos temáticos. Esta call está aberta, como já vos foi referido, por um montante de cerca de 86 milhões. Portanto, teve início no dia 27 e vai encerrar no dia, foi aberta a 27 de junho, desculpa, e vai encerrar a 27 de outubro. Como sabem, esta é a segunda call. Esta call incide sobre os projetos temáticos, já que os projetos de governança, a call da governança já decorreu, já fechou e está neste momento em fase de análise. Portanto, nos projetos temáticos, nós vamos nos concentrar, no fundo, em projetos que possam vir, de alguma maneira, a contribuir para as prioridades de Smart e Green Mediterranean. E no fundo, estes projetos irão ajudar a facilitar, de alguma maneira, a troca e o desenvolvimento de sinergias entre alguns projetos temáticos das missões que já vos foram apresentados durante, portanto, esta call. Portanto, é, no fundo, uma call para desenvolvimento de conhecimentos técnicos e passando por, digamos, várias fases de elaboração de propostas. Vamos passar pela fase do estudo, vamos ter uma fase de teste e vamos ter uma fase de transferência de conhecimento. Portanto, no que diz respeito à parte do estudo, aquilo que se pretende é que se realizem análises, digamos, das melhores formas para abordar questões temáticas, no fundo, que vão mais tarde abrir as portas ao desenvolvimento de novos instrumentos políticos, estratégias e até planos de ação. No que diz respeito aos projetos de teste, portanto, vamos experimentar instrumentos políticos, vamos validar as soluções concretas que, entretanto, já foram elaboradas ou soluções que já foram apresentadas enquanto plano de ação, quer em outros programas de cooperação territorial, mas principalmente em temas relacionados e estritamente mais relacionados aos problemas e aos desafios do Mediterrâneo. E, por fim, vamos ter as transferências. Portanto, vamos tentar, através da transferência de conhecimento, vamos tentar otimizar, digamos, a partilha dos instrumentos, das políticas, das estratégias, dos estudos que foram feitos e dos testes, entre todos os atores que possam ter intervenção na área do Mediterrâneo, e aqui estamos aqui a falar, obviamente, das entidades públicas, privadas, que vão depois ter um papel muito preponderante nesta segunda call dos projetos temáticos. Como já vos referiram, portanto, nesta call vamos ter 4 temas que, no fundo, no Interreg Euromed, nós designamos por missões. São 4 missões essas que acabam por trabalhar, no fundo, ou atuar em termos de portfólio de ações específicas para soluções e para resoluções
de problemas no Mediterrâneo. Já vos falaram da primeira, que é fortalecer uma economia sustentável e inovadora, que vai, ao longo do tempo, os que poderão assistir às próximas sessões vão se aperceber que vamos nos concentrar muito nesta missão em termos de economia circular. Depois temos o proteger e valorizar o ambiente e património natural, que já, digamos, em que a Raquel já vos falou um pouco mais em detalhe. Portanto, aqui nesta missão vamos tentar promover medidas de mitigação e de adaptação às alterações climáticas. Depois vamos ter a promoção das áreas verdes, que como já vos foi dito, em que vamos tentar, no fundo, resolver desafios que possam ajudar a desenvolver melhores áreas de vida verde, porque nós não temos, infelizmente, uma forma de tradução para esta missão, não é? Ou seja, tentarmos pelo menos criar, não, mas alcançar, digamos, verdadeiras zonas neutras em carbono. E, por fim, vamos ter uma das missões que eu, digamos, diria que é a missão mais abrangente, porque esta missão, no fundo, vai trabalhar com todos os objetivos específicos do programa, é mais abrangente, vai abordar a sustentabilidade das questões transversal no turismo do Mediterrâneo, trabalharmos num ecossistemas, digamos, de sustentabilidade económica, mas sempre virado para o sector turístico, em termos de pequenas e médias empresas, em termos da economia circular também dentro do sector do turismo, enfim. Depois, ao longo do tempo, iremos ver cada missão e vamos discutir sobre cada missão especificamente. Portanto, nesta call, ao contrário do que aconteceu no período passado, vamos ter, digamos, uma lista bastante extensa, e este aqui é só um exemplo das entidades, ou da tipologia de entidades que são, digamos, elegíveis nesta convocatória, e como vê, há muitos. E, portanto, vamos desde as autoridades públicas locais e regionais, agências sectoriais, portanto, entidades de infraestruturas, prestador de serviços públicos, enfim. Estamos aqui a falar de vários atores económicos, públicos e privados que possam ter um papel preponderante nesta convocatória e possam, obviamente, trazer soluções para as missões que já apresentamos, estas 4 missões que nós temos como desafios importantes nesta call e nesta programação no nosso programa Interreg Euromed. Para o efeito, digamos, nós dividimos em dois grupos esses parceiros, ou seja, a tipologia dessas entidades. Por um lado, vamos ter parceiros que são cofinanciados, parceiros esses que vão ter, obviamente, atividades claras e estabelecidas em sede de candidaturas, e, portanto, aqui vamos contar com as entidades públicas e privadas. Vamos tentar, no fundo, quando vamos apresentar a nossa candidatura, assegurarmos-nos de que, quando estamos a abordar, por exemplo, este é um exemplo, o projeto que aborda o estudo, digamos, uma missão, mas dentro do estudo, vamos tentar ter parceiros institucionais, científicos, que nos possam ajudar no fundo, a ter uma substância, uma consistência na nossa candidatura. Quando, por exemplo, falarmos dos testes, neste caso, temos que procurar parceiros que se adequam a essa parte operacional, se assim possa dizer, do nosso projeto e da nossa candidatura. E quando falarmos de transferência, vamos sempre juntar os parceiros institucionais e, obviamente, redes de transferência de conhecimento. Estamos aqui a falar normalmente, de entidades que estejam mais próximos da sociedade civil, para podermos fazer a transferência do conhecimento. Esses parceiros, obviamente, irão, neste período de programação, ter, digamos, uma comparticipação de 80% de FEDER. Já não há, como aconteceu no período passado, já não há uma diferença de taxa de cofinanciamento. Neste período de programação, todos os beneficiários, todos os parceiros de um projeto terão sempre
a mesma taxa de cofinanciamento. Não podemos também nos esquecer que neste tipo de programação vamos ter também parceiros que venham dos IPAs, portanto, dos instrumentos de pré-adesão da União Europeia, que vão participar connosco e neste tipo de programação esses parceiros têm também a possibilidade de liderar projetos somente quando são entidades públicas. Iremos ver mais tarde. Portanto, é importante podermos ter atenção o limite, o número limitado que nós precisamos de parceria. Este é um número limitado e um número recomendado e razoável para a nossa candidatura em cada fase do projeto, ou seja, em cada tipologia de abordagem, estudo, teste ou transferência. Por outro lado, temos então os parceiros associados que podem, no fundo, representar uma ponte, uma ligação entre o programa Interreg Euromed e outros programas também, de forma a facilitar os intercâmbios entre programas e também ajudar na amplificação, nessa estratégia que já vos foi referido, na amplificação dos resultados dentro da área do MED. E, portanto, na parte dos parceiros associados, vamos contar com os advisory partners, que são uma tipologia de parceiros que nós esperemos, digamos, que possam nos ajudar na parte do conhecimento e na especialização que já têm nos assuntos que vamos abordar. Vamos ter os end users, que são, no fundo, utilizadores finais, tomadores, que são beneficiários finais, são aqueles que vão mais beneficiar das ações implementadas nos nossos projetos. E, por último, vamos ter os observers, que são apoiantes dos projetos e também são daquelas entidades que, no fundo, vão procurar aumentar o alcance dos resultados que possamos ter no nosso programa. Os parceiros associados não são parceiros que irão usufruir de um cofinanciamento, mas muito mais tarde, depois, obviamente, da aprovação dos nossos projetos, temos a certeza que vocês vão aprovar, não há dúvida nenhuma, são os melhores parceiros que nós temos. Iremos então falar de como é que nós conseguimos ajudar no financiamento em algumas despesas desse tipo de parceiros nos projetos nos projetos em que nós vamos convidá-los, no fundo, a contribuir e participar. E, portanto, nas parcerias esperadas, o mínimo da parceria de projeto é ser composta por organizações baseadas em 5 países diferentes. E aqui é bom que fique claro, e está claramente dito nos critérios de elegibilidade, de que esses 5 países são países primeiro, da União Europeia, 2, da área do programa. Isto quer dizer que, quando vamos compor a nossa parceria, são 5 países e regiões de Lisboa, Alentejo e Algarve. E como neste período de programação, portanto, a participação das entidades fora das zonas elegíveis dos programas está aberta, a partir do 6º parceiro, poderemos convidar entidades, instituições, entidades públicas, entidades privadas, a participar no programa, fora, então, da zona do MED. Estamos aqui a falar do centro, norte, estamos a falar das regiões autónomas também. Portanto, o chefe de fila é um organismo público ou um organismo de direito público, tal como está definido na Diretiva de 2014-24 da União Europeia. Portanto, pelo menos 2 parceiros estão sediados numa região da União Europeia, da área de cooperação do programa. É preciso ter atenção em que, quando nós falamos de 2 parceiros sediados numa região da União Europeia, estamos a falar de uma sede efetiva e não de um branch office, como se costuma chamar, de uma filial. É preciso comprovar realmente que as entidades são entidades sediadas nas regiões da União Europeia. Porquê que nós pomos isso em ênfase? Porque, como já vos disseram, para podermos ter, e vão ver mais tarde, para podermos ter resultados sustentáveis e mais abrangentes, em certos casos poderemos convidar para o nosso projeto Estados-membros que façam parte da orla da bacia do Mediterrâneo e que não são Estados da União Europeia, mas que, entretanto, possam eventualmente participar em outros projetos.
Instituições privadas dos países dos IPAs devem ser sem fins lucrativos. Isso é o quê? Quando convidarmos entidades para ser parceiras na nossa candidatura, no nosso projeto, e que venham dos países em pré-adesão, do instrumento de pré-adesão, e quando são entidades privadas, temos de nos assegurar que são entidades sem fins lucrativos. Porquê? Porque não são aceites as empresas, ou seja, entidades da parte das IPAs. Portanto, a grande novidade em relação, como já tinha referido ao período passado, é o facto de termos hoje organizações dos países em pré-adesão que possam ser chefe de fila nos vossos projetos, nas vossas candidaturas. A execução dos projetos temáticos vai se desenrolar em várias fases temporais. Portanto, aqui vamos salientar uma informação que é muito importante, que é, ao contrário do período passado, em que nós tínhamos um período de implementação, mais 3 meses para podermos fazer o encerramento do projeto, neste período de programação não vamos ter essa diferença. Ou seja, para os projetos de estudo, vamos ter uma duração máxima de 27 meses. Esses 27 meses incluirá a implementação e as atividades de encerramento. É muito importante que tenham isso, e quem já participou em outros programas como o Interreg Europe saberá que é assim que esses programas funcionaram. E, portanto, para estudos vamos ter um máximo de 27 meses, para testes são 33 meses e para transferências são 27 meses. Portanto, a data de início das atividades prevê-se a 1 de maio de 2023, e já sabem, quem já participou no programa sabe que terão logo nos primeiros 6 meses, digamos, a grande, digamos, responsabilidade da organização das parcerias, e, portanto, é um mês em que nunca se pode deixar atividades para trás, ou seja, temos no fundo, de 1 de janeiro de 2023 até 1 de maio, para preparar já de antemão todas as atividades do primeiro semestre para que não possam existir atrasos. E, portanto, para processos de fast track, esse fast track vai acontecer para projetos de estudo e de teste. E, portanto, aquilo que se pede é que se desenha projetos já com visão de acompanhamento, já na altura, e, sobretudo, que se conte com uma avaliação muito apertada da parte do secretariado conjunto de todas as atividades durante o ciclo do projeto. Em termos de orçamento do projeto, nos projetos temáticos, no estudo vamos ter um máximo de 600 mil euros, nos testes são um máximo de 3 milhões, nas transferências vamos contar com 1 milhão. Portanto, o orçamento é de 80% do FEDER, sendo o nacional tem que ser obrigatoriamente assegurado pela própria entidade que se candidata ao projeto. Neste período de programação vamos ter novidades que, como já referi, iremos ver muito mais tarde, mas também já podemos deixar aqui algumas ideias daquilo que temos como novidades. Foram reformuladas as categorias de despesas e as opções com opções de custos simplificados que os que já conhecem tínhamos na parte dos custos administrativos, que agora vamos ter em outras categorias também. Vamos ter uma auditoria apertada naquilo que diz respeito à publicidade e à comunicação dos projetos. Portanto, é preciso ter muito cuidado. Já o programa, neste momento, já disponibiliza vários guiões, vários manuais para vos ajudar naquilo que diz respeito a como comunicar o vosso próprio projeto, as vossas próprias atividades de implementação, comunicar o fundo que vai, no fundo, vos financiar a vossa candidatura, e o programa que está, no fundo, a acolher a vossa candidatura dentro, obviamente, da orla da União Europeia. Okay? E depois vamos ter algumas novidades também no que diz respeito à elegibilidade das despesas. Isto, obviamente, veremos quando for a altura de arrancar com os vossos projetos, nas sessões técnicas que teremos e sempre tivemos convosco, para vos dar uma ideia de como fazer a gestão em conjunto com a Autoridade Nacional dos vossos relatórios financeiros.
Gostaríamos também aqui de vos chamar a atenção sobre, e já a Raquel vos disse isso no início, sobre estas atividades obrigatórias a ter em consideração de forma obrigatória quando estão a construir, quando estão a desenhar o vosso projeto do Euromed. No período passado, foi obviamente lançado em termos de boa prática, de podermos, no fundo, implementar o nosso projeto, mas também promovendo a boa prática da redução da pegada de carbono. E, portanto, fazíamos isso como? Fazíamos isso com as viagens aéreas, ou seja, na escolha de formas de locomoção mais sustentáveis energeticamente. Quando fazíamos os eventos, optávamos por, no fundo, por exemplo, nos materiais, nos cartazes, tínhamos que optar por materiais mais ecológicos, materiais mais verdes e mais reutilizáveis, e para esse efeito existem dois projetos exemplo, duas boas práticas que poderão consultar nesta matéria, e portanto aquilo que se diz neste tipo de programação é basicamente bandeira. Logo desde o início, o beneficiário, o parceiro, quando está a desenvolver o seu projeto, deve sempre, em primeiro lugar, pensar na redução da pegada do carbono, já na fase de elaboração do projeto. E, portanto, vão já existir ferramentas que vão ajudar no cálculo da pegada de carbono e quando é execuível, como é que se compensa, vai existir. E, portanto, é muito importante que quando estão a elaborar a vossa candidatura, que tenham, na elaboração das atividades obrigatórias, tenham sempre em conta essa situação de monitorização da pegada do carbono. Em termos de atividades obrigatórias que vamos ter em conta neste período de programação, portanto, para os projetos temáticos, vamos ter aquele que está estabelecido, obviamente que isto é aquele que o programa recomenda que façamos no nosso projeto na implementação. 2 reuniões, frente a frente, um evento conjunto, um vídeo do projeto e, obviamente, que possamos produzir materiais de aprendizagem. Os projetos temáticos são projetos muito importantes que vão, mais tarde, eventualmente não, vão, de certeza, contribuir para outro conjunto de atividades no âmbito do programa que nós chamamos de projetos de comunidades temáticas. Os melhores projetos produzidos nesta call de projetos temáticos poderão contribuir naquela call, numa call futura de comunidades temáticas e, inclusive, é uma porta aberta para uma candidatura transitória para essa comunidade temática em termos de candidaturas. Portanto, quanto melhor for o projeto, quanto melhor for a implementação, quanto mais forem produzidas soluções que sejam sustentáveis, que sejam soluções viáveis na área do Mediterrâneo, poderão contribuir para outras estratégias do programa e, portanto, serem convidados a candidatarem-se às calls desses temas. Em termos de grupos-alvo, portanto, neste período de programação, queremos contar com as autoridades públicas ao nível nacional, regional, locais e, sobretudo, entidades que sejam envolvidas ativamente na formulação de políticas, ou seja, entidades responsáveis pelos instrumentos de política e pelas políticas ao nível nacional. Queremos também ter connosco as empresas, organizações que apoiam as empresas também. Queremos instituições do ensino superior, organizações e centros de investigação, a sociedade civil, as ONG, enfim. Queremos contar com vários atores da sociedade portuguesa para podermos atingir ou para podermos, no fundo, satisfazer os nossos critérios de estratégia de amplificação. As áreas-alvo, portanto, todos os tópicos das áreas estão visadas nesta convocatória. Estamos aqui a falar das zonas costeiras, marítimas, das ilhas. Contudo, o programa
também abre, no fundo, portas a propostas de áreas que possam proporcionar resultados adaptáveis ao nosso programa, ao Interreg Euromed, como através da contribuição de outros programas operacionais que também possam eventualmente abordar alguns temas específicos desenvolvidos no âmbito do Interreg Euromed. Bandeira que vamos ter que ter nesta programação é a continuidade. Já vos foi referido que ao longo de 2 períodos de programação financiamos todas as boas práticas, todas as soluções eventuais, tivemos planos de ação. Neste período de programação nós queremos uma amplificação dos resultados. Queremos que, no fundo, aquilo que já temos em mão na secretária ou até aqueles projetos que foram financiados e, entretanto, ficaram guardados nas nossas gavetas, possam ser retiradas, vamos sacudir o pó por cima e vamos tentar meter esses projetos em termos de amplificação. Portanto, aqui não vamos inventar, não há reinvenções, há a continuidade daquilo que já foi feito de uma forma inovadora, pegarmos naquilo que existe, tentarmos fazer de outra forma, de forma mais eficiente, de forma mais circular e de forma mais, digamos, sustentável. Esta é a bandeira que nós temos neste período de programação. E a continuidade também deve, quando possível, obviamente, contribuir para a complementariedade dos outros programas, ou seja, das outras iniciativas e estratégias. Portanto, programas e resultados, ferramentas, projetos implementados em outros programas, iniciativas e estratégias relevantes, ok? E estamos aqui a falar de muitos programas e não só de iniciativas comunitárias que venham a participar claramente e a contribuir claramente de uma forma de complementaridade e de continuidade entre várias iniciativas e entre vários programas de cooperação territorial europeu. Portanto, eu não sei se agora fazemos uma pausa ou passamos já ao procedimento de candidatura. Se calhar fazíamos aqui uma pausa para 2 ou 3 perguntas, porque eu tenho estado aqui a responder no site, mas se quiserem fazer perguntas, temos aqui 5 minutos, até às 10h30, não mais do que às 10h30. Pronto, são 10 minutos. Não sei se... Deixa-me cá ver, está aqui alguém a pedir, a Ana Lacão. Olá, bom dia. Olá, Ana, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Queria só aqui fazer uma questão relativamente à elegibilidade de nós participarmos nesta call, já tendo participado na call anterior. Quem participou na call anterior pode submeter candidaturas nesta call e há limite à participação? Não estou a ouvir. Bom dia. Sim, desculpa. Sim, pode participar, não há restrição ou limitação para a participação de quem tenha participado na primeira call, nesta call. Nas outras futuras poderá haver, mas nesta não há. Ok, e nós podemos participar, por exemplo, imaginemos que nós temos interesse em 2 missões, nós podemos participar como beneficiários em duas candidaturas com missões diferentes? Não. Nesta convocatória é vivamente recomendado que se foquem numa missão e num objetivo específico para a parte daquela missão. Ou seja, mesmo que uma missão tenha 2 objetivos específicos, aquele que é elegível é que escolha um deles. Okay? Portanto, foquem-se numa missão, foquem-se em contribuir com num dos objetivos específicos, não em 2, só um. Okay. E acho que até está claramente especificado nos documentos dos termos de referência. É uma missão, um objetivo específico. Ok, certo. Obrigada. Baixa só a tua mão para nós não nos perdermos aqui, desculpa.
Não há mais dúvidas. Eu há bocado respondi no chat sobre o número de parceiros que poderia ser constituir uma parceria. O Olivério referiu isso num slide. Estamos, consoante a tipologia do projeto, o número de parceiros pode ir variando entre os 8 e os 10, mas os termos de referência são claros sobre isso. Ana Rita, fazes favor. Acho que era primeiro. Eu vi a mão da Ana Rita. Por isso Bom dia. Tudo bem, avança. Bom dia, posso? Sim, podes. Bom dia. Em relação ao que o Olivério estava agora a dizer, de nos focarmos num objetivo específico, numa missão, nós estamos a falar nisso no âmbito de uma candidatura, porque, por exemplo, no nosso caso, a Universidade do Algarve, nós temos investigadores de várias áreas, não é? Que poderão submeter candidaturas como beneficiários sem limite de participação noutras parcerias, correto? Com outras parcerias, com outros grupos, certo? Quando fala nisso, estamos a falar numa candidatura especificamente, num objetivo específico, quando fala no objetivo específico e na missão. Nós, quando estamos a falar sobre esta temática do número de parceiros, é óbvio que as universidades têm diferentes departamentos e nós não podemos dizer que uma universidade só pode entrar numa missão e num objetivo, porque o departamento de engenharia pode entrar numa, o departamento de química, de biologia pode entrar noutra. Portanto, quando nós dizemos para se focarem numa missão, um objetivo, o departamento de biologia, por exemplo, deverá focar-se numa missão e num objetivo. O departamento que, imaginando, devem ter, que eu creio que tem na Universidade do Algarve, do turismo, ou da sustentabilidade do turismo, irá focar-se na missão do turismo, na parte da sustentabilidade. Portanto, não podemos exigir que as universidades possam concorrer a uma única missão e a um único objetivo, porque eles têm, de facto, diferentes departamentos, mas isso é analisado em sede da análise de candidatura. Creio que respondi. Obrigada, sim. Obrigada, bom dia. Maria, podes, se faz favor, avançar. Olá, muito bom dia. Duas coisinhas, portanto, uma é, do que percebi, é possível trabalhar com projetos já concluídos noutro fundo de financiamento, por exemplo, europeus, daqueles que foram apresentados, não é? E poder, é a chamada então, amplificação dos resultados, é apropriar as boas práticas e amplificar os resultados. Exato, um contexto mediterrâneo, ok. E depois, então, só aqui um esclarecimento em relação ao chefe de fila, diz organismos públicos ou de direito público, diz, não é? E no caso dos IPAs, que pelo visto agora já é possível que sejam chefes de fila, podem ser entidades privadas sem fins lucrativos. Não, as entidades privadas sem fins lucrativos nunca podem ser chefes de fila. Em nenhum... o slide pode induzir em erro, mas as entidades privadas sem fins lucrativos nunca podem ser chefes de fila, ou beneficiários principal, ou lead partner. Os lead partner têm sempre, quer seja nos IPA, quer seja nos Estados-membros, têm sempre que ser uma entidade pública ou de direito público. O que os IPA têm podem entrar como lead partners, que não podiam no 14-20, os IPA não podiam ser lead partners e agora passam a ser lead partners. E, no caso dos IPA, não pode haver nunca entidades, na parceria, não pode haver nunca entidades com fins lucrativos. Tem que ser sempre entidades sem fins lucrativos. Enquanto nos Estados-membros podem ser, e isto tem a ver com a regra de mínimos, que provavelmente vocês já ouviram, não é possível aplicar essa regra nos IPA. E, portanto, nos Estados-membros podem ser entidades privadas com e sem fins lucrativos. Podem estar na parceria. Nos IPA, só sem fins lucrativos. Chefes de fila, só de direito público ou de direito público. Vamos agora
pôr um inquérito no ar sobre, só para termos noção de quem está desse lado, quem é que já participou. Isto é perfeitamente anónimo, portanto nós só vemos ter o resultado do sim e do não. Quem é que já participou em projetos do programa no 2007, 2020? Vá lá, fazemos assim um período alargado. Mais perguntas? Ana, não se importa? Ana? Ana Pedro, pôs a mão no ar? Deve ter sido engano. Mais perguntas? Ninguém tem dúvidas? Está a correr lindamente isto. Ana Rita, não sei se é a anterior, se é outra. Não, é outra. Olá, bom dia. Ok, Ana Vou Rita, tentar sim. ligar aqui a minha câmara também. Que não está a ligar. Acho que agora já está, ok. Pronto, já está. Olá, tanto mail que trocamos, finalmente vemos. É verdade, bom dia. Bom dia. Pronto, o meu nome é Rita Roque, sou do Turismo de Portugal. E eu tenho uma questão que tem a ver com, eu só consegui entrar a meio antes de mais, ponto prévio, só consegui entrar a meio da apresentação, por isso se calhar houve informação que eu não apanhei e por isso estou a fazer uma pergunta que já poderá ter sido dada informação, mas de qualquer forma, como tenho a questão, prefiro colocá-la. Tudo bem. E tem a ver com parcerias. Por exemplo, no nosso caso, o Turismo de Portugal não tem muita experiência neste tipo de programa e a linha do turismo sustentável, também pelo que eu falei com a Raquel, parece-me que é nova no âmbito deste programa Euromed. Confirma? Não é totalmente nova, ela já foi abordada, mas foi abordada num projeto que se chamava Panoramed, que era um projeto mais global em que participamos e que definiu algumas linhas orientadoras para o que são os projetos temáticos, as ações dos projetos temáticos no 21-27. Ok, pronto. Eu nesse sentido o que eu gostaria de perguntar é como é que nós conhecemos, ou seja, como é que nós sabemos se há outros parceiros que queiram também desenvolver projetos no âmbito desta candidatura? Vai ter que esperar até ao fim desta sessão. Ok. Há uma ferramenta no site do programa que permite não só consultar e perceber quem é que está e quem é que já participou e qual a temática, como pormos também a nossa ideia de projeto para tentar angariar parceiros. O site tem essa ferramenta. Ok, então fica a aguardar. Obrigada. Ok, tá. Pronto, vamos continuar com a apresentação, que são os procedimentos de candidatura agora. É mais técnico, mas temos que falar sobre eles, é a parte mais picuinha da coisa, mas tem mesmo que ser abordada para vocês perceberem como é que vamos. Ana Pego, não sei se têm aqui uma pergunta. Não, deve ser. Ou não, se não consegue ligar o som, Ana, faça a pergunta no chat, talvez seja mais fácil. Enquanto o Olivério vai avançando, eu vou respondendo ao chat. Eu acho que ok. Em relação ao pequeno inquérito que lançamos, penso que toda a gente já respondeu. Sim. Portanto, vou fechar o inquérito. Já respondeu e ficamos a saber que afinal, ao contrário do que nós pensávamos, há muito mais pessoas que não participaram nunca em projetos do que estávamos convencidos que seria o contrário. Exatamente. Mas é que quanto mais newcomers tivermos, melhor. Ok, então vamos continuar com a apresentação. Vamos aqui partilhar. Estou a ter problemas de rede grave aqui, mas acho que já se consegue ver. Ok.
Ora, muito bem, então vamos aos procedimentos de candidatura. Quando conseguir passar o slide, obviamente, isto, ok. Então temos, é isso. Muito bem. Para o procedimento de candidatura, portanto, já no 1420 tivemos a possibilidade de apresentar as candidaturas online, obviamente. Os 18 tal por cento que já tiveram o projeto MED no nosso inquérito já devem conhecer a ferramenta que usávamos, que ainda usamos, que é o Synergy, que é a dor de cabeça de toda a gente, quer dos próprios parceiros e beneficiários, como nós, como Autoridade Nacional. Neste período de programação, o Euromed aderiu a uma iniciativa do Interact, que é conseguirmos ter um instrumento harmonizado, ou seja, uma ferramenta harmonizada para as candidaturas, que se chama o GEMS. Portanto, o Joint Electronic Monitoring System. Nós temos a esperança, não vamos aqui vos dizer se esta ferramenta funciona muito bem ou não, porque nesta fase de candidatura as autoridades nacionais ainda não têm acesso ao módulo do GEMS que lhes permitem, no fundo, ir ver as candidaturas, e é por uma boa razão, por uma questão de separação de responsabilidades, mas é uma ferramenta nova que permite com que cerca de 95% do processo de candidatura seja feito completamente online. Isso é o preenchimento, portanto, o próprio formulário é online. Quero aqui relembrar que o Interreg Euromed disponibiliza no seu site um formulário, penso eu que será Word, para poderem, no fundo, saber as perguntas. Portanto, duas etapas principais e consecutivas, ok? Que é a parte do formulário de candidatura a validar em GEMS. E isto vai acontecer a partir de 27 de outubro, às 3 horas, portanto, horas de Bruxelas. É preciso terem muito atenção à hora em que a plataforma fecha, porque quando fecha a plataforma já não reabre. Se houver algum erro no preenchimento, não haverá volta a dar, não há simplesmente elegibilidade de candidatura. No segundo passo, quando temos que apresentar a candidatura, nunca nos devemos esquecer dos anexos obrigatórios. Essa parte é onde normalmente temos falhas e leva à inelegibilidade da candidatura. Devem ser carregados no GEMS até dia 10 de novembro, às 3 horas também. Portanto, tenham em atenção as datas, o timing, para poder preencher primeiro a candidatura no sistema de informação e depois carregar na plataforma os anexos obrigatórios para a candidatura. Falando nesse processo dos anexos, portanto, quando carregarem os anexos, a documentação tem que ser assinada por quem deve ser assinado. Nunca se esqueçam desse pormenor. A assinatura, quem assina o documento ou o anexo que vai ser carregado, depende de quem tenha essa responsabilidade ou essa delegação de funções na vossa entidade, ok? Portanto, às vezes não é quem está a fazer o depósito da candidatura, ou seja, está a preencher a candidatura, a gravar e enviar, mas o documento, depois que formaliza alguns trâmites administrativos, tem que ser assinado por quem direito, porque senão também será inviabilizado e caso a Autoridade Nacional seja questionada, nós obviamente vamos falar convosco e vamos ver que a pessoa que assinou não é aquela que devia ter assinado legalmente e, portanto, inviabiliza a vossa candidatura. Portanto, na avaliação dos projetos, vamos ter a verificação administrativa e de elegibilidade, é onde passa a ser vista a documentação que vocês vão carregar, ok? E também a parte do preenchimento do formulário, ou seja, a missão que foi escolhida, o objetivo específico que está a ser abordado, vai passar pelo primeiro critério, que é a verificação administrativa e a verificação da elegibilidade. Segundo, vamos ver os critérios de avaliação da qualidade. E isto acontece em duas fases. Portanto, o critério de avaliação da qualidade da vossa proposta de candidatura
é analisado nessa parte. E aqui estamos a falar da consistência do vosso projeto e da consistência, obviamente, da parceria que está envolvida na candidatura. Critérios pré-contratuais são os documentos que são, no fundo, carregados, que confirmam alguns aspectos legais das entidades que vão constituir a parceria do projeto. Pronto. Portanto, na avaliação da qualidade, como já vimos que tem duas fases, temos nos termos de referência uma grelha de avaliação detalhada que explica claramente e de forma transparente o que é que acontece durante esta fase. Portanto, na primeira fase da avaliação, vamos avaliar a relevância do projeto, caráter de cooperação, como já tinha dito, a lógica de intervenção e outros. Ok? Portanto, e aqui vamos ter também a classificação baseada em 30 pontos, ou seja, 18 de 30 para serem recomendados para aprovação. Atenção, é uma recomendação, não é uma aprovação, é uma recomendação que depois passa pelo crivo da discussão em sede do comitê de acompanhamento com todos os Estados-membros que participam no programa. Segunda fase, a avaliação dos princípios horizontais, plano de trabalho e orçamento. Okay? Portanto, até, no fundo, a lógica ou seja, a constituição, a elaboração da vossa candidatura e a lógica e a consistência do budget que o chefe de fila vai estabelecer para a sua candidatura é analisada. Ou seja, tem que haver uma ligação entre aquilo que se está a propor como orçamento e as atividades efetivamente que vão se realizar dentro do projeto. E depois também tem que haver uma ligação entre as atividades de cada parceiro, ou seja, das atividades que vamos ter, quem vai fazer o quê e quanto é que vai custar para essa pessoa, para essa entidade que vai fazer aquela atividade. É preciso que haja uma consistência nessa proposta. A classificação é baseada em 50 pontos para esta segunda fase, sendo que aos 35 pontos, nesta fase, a candidatura avança então também para a recomendação, para a aprovação. Okay? Portanto, é muito importante, e isto em todos os períodos de programação, em todas as convocatórias, repetimos sempre as mesmas coisas. A autoavaliação da proposta de candidatura é sempre recomendada. Isso é, vamos tentar fazer nós as perguntas sobre aquilo que realmente entendemos como ou seja, sobre aquilo que queremos mudar através do nosso projeto. A nossa proposta tem que ter relevância. Ups, sorry. O Olivério já mudou o slide, mas eu queria aqui chamar a atenção para duas coisas. Avaliação dos princípios horizontais era algo que já existia no 14-20, mas que no 21-27 tem um foco no ambiente que não tinha no 21-27, no 14-20. Porque a Comissão não exige nos programas Interreg, exceto transfronteiriço, uma avaliação ambiental estratégica completa, mas exige que os projetos cumpram uma coisa que se chama Do Not Significative Harm, ou seja, que os projetos demonstrem, cada um deles, que não tem impacto significativo no ambiente. Isto é importante, vocês vão ver isso no formulário de candidatura, vão ver isso nos critérios de admissibilidade quando estiverem a ler os termos de referência, porque como já vos disse e volto a repetir, não basta ouvirem estas sessões para poderem preencher um formulário de candidatura, têm que ler os termos de referência da candidatura. E a avaliação dos princípios horizontais está bastante claro nos critérios. Não é só dizer, como era antigamente, que não tem impacto. Não tem impacto no ambiente. É muito mais do que isso. Portanto, atenção a esta parte. Relativamente à autoavaliação, o que nós costumamos sempre dizer aos beneficiários, e este período de programação não é diferente, vocês têm nos termos de referência das convocatórias o critério, a lista com os critérios e a pontuação de cada um dos critérios.
olhem para esses critérios, porque é com base nesses critérios que todos nós vamos avaliar a proposta. Olhem para esses critérios e tentem responder a esses critérios, no sentido de perceber se eles estão cumpridos ou não. Outro truque é olhem para os indicadores que o programa negociou com a Comissão Europeia. O cumprimento dos indicadores físicos é importantíssimo na avaliação de uma candidatura. Portanto, este é outro truque. Olhem para os indicadores que foram selecionados e que serão avaliados no contexto do programa, para ver em que medida a candidatura que vocês estão a propor se coaduna ou ajuda ou permite alcançar os indicadores do programa. Podes continuar, Oliveira, desculpa só ter-te interrompido. Ok. Próximo passo é o calendário da convocatória. Portanto, as principais datas, como já sabem, portanto, neste momento a convocatória já está, a fase de candidatura já está a decorrer, ok? Portanto, existem reuniões técnicas disponibilizadas daqueles que já passaram, as datas que já passaram, ficam sempre disponíveis e gravadas no website do programa ou no canal do YouTube do programa. Obviamente que a sessão do dia 7 de julho foi a última sessão neste momento, porque o Secretariado Conjunto vai fechar durante o mês de agosto, mas as sessões depois são retomadas em setembro e outubro, e são sessões temáticas, como podem ver. Portanto, há sessões sobre o plano de trabalho e atividades, sobre a elegibilidade do orçamento, ou seja, e depois no final, na sessão do dia 6 do 10, e é por isso que até essa data é a mais longínqua, é exatamente para permitir com que todos os Estados-membros que, digamos que tenham tido essa oportunidade, como nós estamos a ter, de vos dar em complemento, de uma forma mais, obviamente, sucinta e reduzida, essas sessões técnicas, que possam ter perguntas concretas para que no dia 6 de outubro possam ter as respostas. Do nosso lado, vamos tentar, obviamente, estar presente, um de nós, nessas sessões, caso haja alguma pergunta que envolva algum ponto de contacto nacional ao nível de Portugal, estará pelo menos alguém que vos possa responder em articulação sempre com o Secretariado Conjunto nessas sessões. A apresentação das candidaturas, portanto, dia 27 do 10 ao meio-dia, através do formulário, ou seja, o formulário de validade no GEMS. Isso quer dizer que essa fase fecha à 1 da tarde, horas de Bruxelas. O sistema de informação já não vai deixar mexer no formulário de candidatura. E depois existirá, então, essa fase para carregar os anexos obrigatórios desde o 11 até desde o 11 na plataforma. Obviamente que nós recomendamos sempre que não fiquem à espera até ao último momento para acabar o preenchimento e anexar os documentos. Tanto é que, e há uma coisa muito importante, que na parte dos NCPs, ou seja, trabalhamos em conjunto com o Secretariado Conjunto no seu Departamento de Comunicação, para sempre vos relembrar que tenham sempre cuidado que, após o carregamento dos anexos, tentem ver se o anexo ficou mesmo bem carregado. Se o anexo que carregaram é o correto, não é o outro que tinha outro nome, é aquele que foi assinado. Portanto, revejam, no fundo, se o ficheiro que carregaram é o correto e se não é um ficheiro corrompido que depois o secretariado não possa abrir, porque se não puder abrir o anexo, a vossa candidatura não é elegível para esse efeito. A avaliação e seleção do comitê do programa terá início em novembro. Não há data fixa, será depois, obviamente, em articulação com cada Estado-membro, feita uma calendarização que, eventualmente, ainda não sabemos, poderá ser divulgado no próprio website do programa. Deixa-me só aqui interromper um bocadinho o Olivério, que isto dá aso a que muitas candidaturas, no caso português, fiquem de fora, porque
quando se diz meio-dia da hora de Bruxelas, o GEM se fecha às 11 horas portuguesas. Portanto, atenção que não se fiem, porque quando for meio-dia a hora de Bruxelas, quando for meio-dia em Portugal, já fechou. Portanto, é às 11 horas portuguesas. Tenham isso em conta. Isto ficam imensas candidaturas de fora, porque as pessoas esquecem-se que nós temos uma hora de diferença para com o fuso horário da Europa Central. Está sem som. Peço desculpa. Obrigado. Este slide é mais uma recordatória para poder saber onde está a informação mais detalhada, quais são os documentos que vocês podem consultar de forma a ter toda a informação sobre as vossas propostas de candidaturas, fases, a calendarização. Portanto, nunca deixem de consultar. É a razão pela qual nós temos sempre esse disclaimer a dizer, atenção, que tudo aquilo que nós dissemos, nós fomos buscar nesses documentos. E esses documentos são basicamente a vossa bíblia para o início, o processo de candidatura, para o processo de implementação do vosso projeto e até ao próprio encerramento. Portanto, é muito importante que tenham esses documentos que estão disponíveis, obviamente, através do website do programa. Últimas recomendações. Isso é, convença sempre o leitor, ok? Portanto, a nossa proposta tem de ter sempre uma consistência naquilo que diz respeito aos objetivos da convocatória. Temos de clarificar as ações que vamos fazer de uma forma concreta e direta. Nós costumamos dizer que nós em Portugal, nós andamos sempre muito em volta da mesa antes de chegarmos ao objetivo, ao busilis da coisa. É ir direto, dizer aquilo que tem, como é que vai contribuir para propor essa alteração, quais poderão ser os resultados. A parceria que vão constituir é muito importante. O que é que cada um vai fazer, o que é que cada entidade que participa como parceiro vai trazer à mesa como solução e como é que essas soluções vão ser depois, no fundo, implementadas de formas alargadas, ok? Como é que o meu projeto pode levar a uma mudança concreta? Essa é a pergunta-chave que temos que fazer. O que é que eu tenho de fazer? Tenho que aumentar uma fração de resíduos, por exemplo, plástico reciclados, enfim. Vejam, leiam os termos de referência, vejam os indicadores que o programa se propôs e negociou em cumprir e como é que a vossa candidatura pode contribuir de forma clara, consistente e assegurar a continuidade e a sustentabilidade de uma solução no seio do Interreg Euromed. Essa é, no fundo, para acabar esta fase, aquilo que nós vos recomendamos e que ao longo das sessões iremos abordar com um pouco, digamos, mais detalhe e tempo para cada fase. Neste momento, eu irei deixar o meu colega, o Pedro. Antes de passar ao Pedro, eu queria chamar aqui a atenção para alguns projetos que nos aparecem e se houver perguntas façam o favor de as colocar antes de passarmos à parte das ferramentas, porque atenção que os projetos Interreg não são projetos de investigação com o verdadeiro sentido da palavra. Portanto, atenção que vocês têm que identificar um problema comum e têm que arranjar uma solução para esse problema. Mas são projetos de inovação e transferência, não são projetos de investigação. Nós temos aqui muitos projetos que apresentam-se ao Interreg, que são projetos tipicamente Horizonte Europa. E, portanto, cuidado aos investigadores que nos estão a ouvir, porque o que se pretende não são projetos de investigação pura e dura.
O que se pretende são projetos de investigação / inovação que resolvam um problema comum naquela parceria, que seja identificado e que seja resolvido no seio da parceria. Portanto, isto era um aviso que eu queria fazer, porque nos acontece imenso termos aqui, aparecerem projetos no Interreg que são projetos nitidamente de investigação. Eu não sei se há dúvidas, se não há. Podíamos fazer aqui não. Então, assim sendo, se calhar passamos, se não há dúvidas, ninguém quer colocar questões, passamos, como isto está a correr relativamente rápido, em princípio, se continuar assim, daqui às 11h30 temos acabado, acho que não faz sentido fazer nenhuma interrupção. Tínhamos programado isto para um período mais longo, mas vocês não dão o feedback do vosso lado, estão só a ouvir-nos, e, portanto, a sessão provavelmente ficará mais curta. O Pedro irá agora apresentar-vos as ferramentas que vocês têm à disposição no site do programa para poderem apresentar a vossa candidatura. O Olivério há pouco disse que o secretariado vai fechar durante o mês de agosto. Nós não vamos, nós estamos cá, eu e o Pedro. O Olivério vai de férias, mas eu e o Pedro estaremos cá para tirar as dúvidas que, entretanto, surgirem àqueles que estão a preparar as candidaturas. Não esperem pelo mês de setembro para começar a constituir as parcerias. As parcerias são longas, a constituição da parceria é longa e às vezes nem sempre fácil, porque ela, quanto mais abrangente for, mais amplificados são os resultados do projeto. E, portanto, comecem já a trabalhar na ideia de projeto, comecem já a trabalhar na constituição das parcerias, porque, digo-vos, de experiência de quem está do lado de cá, estes projetos precisam de tempo, precisam de ser amadurecidos para poderem ser apresentados e submetidos no sistema de informação. Portanto, não esperem pelos últimos dias para constituir parcerias, para preparar o projeto, porque não é fácil. Pedro, é tudo seu. Obrigado. Bom dia. Vou então apresentar as ferramentas para ajuda à candidatura nesta segunda call. A candidatura dos projetos é feita online e é 100% digital. Toda a informação necessária está no site do programa, que eu posso partilhar aqui na conversa. Também está lá em cima no site. Não está a dar, mas assim é mais fácil copiarem. Vamos ver. Já está. Bem, cá está. A ligação está aqui. O site, portanto, tem duas versões, uma em inglês e outra em francês. Foi pensado para ajudar os candidatos na procura de parceiros, elaborar o projeto e submeter a candidatura. Como foi dito, o programa converteu os objetivos específicos em 4 missões. E o site dispõe de um fórum de discussão para cada uma das missões. Esta é a resposta à senhora que fez a pergunta sobre como se consegue encontrar parceiros ou integrar um projeto de outros parceiros, de outro líder. Portanto, o site tem um fórum de discussão para cada uma das missões. Também tem respostas às questões mais frequentes dos candidatos. Nesta convocatória, há 3 páginas do site que são mais importantes para a elaboração dos vossos projetos. A primeira página
é a página Get Involved, que está na parte de cima do menu, em cima dessa página. A segunda é a página Call 2, Thematic Projects, portanto, corresponde a esta convocatória. E a terceira página, que também é importante, aliás, importantíssima, que é a página que tem Documents and Tools, portanto, os documentos e as ferramentas para a candidatura. Descrevendo estas páginas, portanto, a primeira, Get Involved, tem informações sobre as candidaturas, como calendário, convocatórias abertas e encerradas, e é aqui nesta teclazinha que podem, portanto, escolher as Call 2. Tem acesso aos fóruns e acesso ao novo sistema de monitorização dos projetos e que o meu colega Olivério já falou, que se chama GEMS, ou seja, Joint Electronic Monitoring System. Depois, na página Call 1 e 2, melhor, na página Call 2, Thematic Projects, esta página tem uma breve descrição da convocatória e tipos de projetos, os eventos, portanto, estes eventos de que o Olivério já falou, sessões informativas e técnicas para apoiar os candidatos. Tem também, na parte de baixo, acesso aos documentos, termos de referência, o tal formulário de cortesia, onde podem ensaiar as vossas respostas. E, finalmente, a terceira página importante, que é a página Documents and Tools, que tem os documentos do programa, Cooperation Program, tem tutoriais, manuais do utilizador, tem acesso ao GEMS e tem também as FAQ, as tais questões mais frequentes colocadas pelos candidatos. Nesta página, aliás, neste slide, podem ver como funciona o circuito das questões que poderão colocar ao Support Center, portanto, ao centro de atendimento aos candidatos. Quando há uma dúvida, que este centro de atendimento não tenha uma resposta imediata, esta dúvida é passada a uma das equipas especializadas do Joint Secretariat. Depois, com a resposta, é retransmitida ao Support Center e é informado o candidato. A resposta é dada através de e-mail e é acrescentada no site do programa. Se houver dúvidas, elas devem ser primeiro procuradas nesta página do site, que está no menu Documents and Tools, portanto é a segunda, e que tem as perguntas e respostas organizadas por temas. Se, no caso, não encontrarem aqui, portanto, a resposta, a pergunta para o tal centro de atendimento pode ser feita logo abaixo, conforme mostra este diapositivo. Portanto, as perguntas e respostas podem ser consultadas diretamente. Mas, se a pessoa quiser fazer uma pergunta ou criar aqui uma entrada, tem de se registrar previamente neste site, no site do programa. Portanto, as perguntas e respostas estão organizadas por... perdão. Portanto, é preciso aqui o registro no site e tem aqui estes campos para pôr o título e a questão que vai ser feita. O que eu queria colocar a seguir são os fora temáticos.
Portanto, como já vimos, os projetos temáticos existem 4 missões, apesar de aqui haver 5 fora. Ora, este quinto fora, que é o da direita, em azul, foi criado para a primeira convocatória, mas eu penso que ele continua ativo. Também podem ser utilizados. Visto que este tema da governança do Mediterrâneo é transversal a todas as missões. É o tal 6.6. Portanto, temos os 4 fora que são a economia sustentável e inovadora, portanto, cada um corresponde a uma missão. O segundo, património natural. O terceiro, áreas de vida verdes. E o quarto, que é para o turismo sustentável. O acesso a estes fóruns funciona precisamente como a página da FAC. É possível ver as entradas que os outros utilizadores criaram, que estão organizadas por tópicos, mas para criar novas entradas é necessário o registro. O registro é o mesmo, é o registro no site, serve para as FAC e serve para os fóruns. Vou então falar sobre as sessões técnicas. As sessões técnicas que são organizadas pelo secretariado e que estão na página do site da segunda convocatória em Events. É necessária inscrição, que é feita na página de cada uma das sessões. A ligação, o link está na página da segunda call. Tivemos uma primeira sessão técnica que foi no dia 7 de julho, foi no dia 7 deste mês, que apesar de já ser realizada na respectiva página, encontram, portanto, a gravação e outras informações. Depois temos a próxima sessão técnica, é no dia 8 de setembro, para a elaboração do seu plano de trabalhos e das atividades obrigatórias. No dia 22 de setembro, construir o seu orçamento e elegibilidade das despesas. E, finalmente, no dia 6 de outubro, perguntas e respostas. As ligações, os links para estas sessões estão aqui, mas na página da segunda convocatória tem o acesso direto a estes eventos. É necessário o registro, a inscrição prévia para receber o link da sessão, que são online. E, bom, vou então divulgar a Euromed Academy. Esta Euromed Academy foi criada no anterior quadro de programação, portanto 2014-2020. E tem vários objetivos. Apresenta cursos online gratuitos para todos os interessados na transição para um Mediterrâneo mais sustentável, inclusive e resiliente. E neste momento tem 6 cursos disponíveis, nos quais podem se inscrever sobre as seguintes matérias. Promover a inovação para a sustentabilidade no Mediterrâneo, gestão baseada em ecossistemas e ordenamento dos espaços marítimos no Mediterrâneo, oportunidades de financiamento e mecanismos de cooperação para um Mediterrâneo sustentável. Portanto, este curso é bastante recomendável para quem ainda não concorreu a estes fundos. Turismo sustentável e mobilidade para o Mediterrâneo. Promover e gerir o potencial de crescimento azul no Mediterrâneo. E, finalmente, um curso sobre áreas verdes vitais, as tais, portanto, áreas de vida verdes. Este curso está dividido em 3 partes: edifícios vivos verdes, cidades vivas verdes e territórios vivos verdes. Também posso partilhar a ligação para esta academia.
está aqui, vou partilhar. Porque este site é diferente do site do projeto. É um site que está à parte. Aí está. Enquanto o Pedro Aqui está. partilha, Ok. esta Euromed Academy foi desenvolvida no âmbito do projeto Panoramed e ela aborda, de facto, as questões que no Panoramed, que foi aquele projeto que inicialmente se foi falado sobre a governança no Mediterrâneo em 4 temas fundamentais e que resultou em um dos muitos produtos no Euromed Academy. Só para vos enquadrar. Enfim. Ok. Pronto. Chegamos aqui ao fim da nossa apresentação prevista para hoje. Nós tínhamos previsto isto com um bocadinho mais de tempo. Não tendo perguntas do vosso lado, também não vamos estar aqui a prolongar mais, mas estamos disponíveis para, no caso de terem dúvidas. Deixa-me só dizer uma coisa que eu acho que nós não dissemos no início, que é os regulamentos permitem a participação dos... Desligo o som do seu. Desculpa. A regulamentação permite a participação de outros países, instituições de outros países que não só da área do Mediterrâneo. Isto era possível no 1420, mas com restrições. Neste momento não há restrições à participação. A única coisa que temos que perceber no contexto do projeto é se a participação dessas entidades de fora da área elegível do programa são de facto uma mais-valia para o projeto. E, portanto, é preciso ter isso em atenção quando pretendem apresentar entidades de fora da área elegível do programa. O programa Euromed e os programas do Interreg no 21-27 vão trabalhar muito com custos simplificados. Os custos simplificados, nós já tivemos, para quem esteve no período anterior, tivemos já nos custos administrativos, que era uma percentagem sobre os recursos humanos, e agora vamos também trabalhar com os custos simplificados para as viagens e deslocações. Ou seja, o que é que isto implica? Implica que nós deixamos de verificar aquilo que estávamos constantemente a pedir-vos, que era a agenda, a convocatória, as listas de presença assinadas, os bilhetes do avião, os boarding passes. Nós vamos deixar de verificar isso. Portanto, vocês recebem um montante por cada despesa que apresentam, recebem um montante sobre os recursos humanos para essas despesas de deslocação. Inicialmente recebem também custos de preparação, isso já existia no período passado e, portanto, continua a existir. Há um input inicial, assim que a candidatura é aprovada, para custos de preparação. E, portanto, vamos basicamente focar-nos, vocês, nós, os ROCs, porque vamos manter este sistema de terem que contratar um ROC para validar a despesa, vamos manter o nosso foco, sobretudo na contratação pública e no cumprimento dos princípios horizontais. Ok? Vamos, Oliveira, eu sei que estás atento aí às pessoas que estão a pôr a mão no ar, portanto podes dizer, Cláudia assiste, que eu já estou a ver aqui no meu ecrã. Não tem som. Sim. Eu peço desculpa fazer uma pergunta muito básica, não consegui ouvir toda a apresentação. Não faz mal, portanto, nada é básico. Sim, nós estamos... É tudo útil.
Sim, nós estamos na região centro, na comunidade intermunicipal do Oeste, portanto, Torres Vedras. Não estamos, portanto, nas regiões, digamos, core do Interreg Med. Podemos participar como tipo affiliate, temos... Qual é o estatuto? Podem participar na candidatura como beneficiário associado. Associado, exato. Pronto. E podem participar se a mais-valia da vossa participação ficar demonstrada como beneficiário que também recebe FEDER. Exato. Pronto. Mas isso tem que ser, a parceria é que tem que decidir qual é o papel que vos vai atribuir no contexto da parceria. Portanto, exato, do consórcio, não é? Sim, a parceria, o consórcio, é que decide Exato. qual é o papel que vai atribuir aos parceiros que recebem FEDER e aos parceiros que não recebem FEDER, portanto, aos associados. Nós aí não opinamos, porque a parceria é soberana nas decisões que toma relativamente a isso, mas eu só quis alertar para o facto de os regulamentos permitem, no período passado, eu falo do passado, mas ele ainda está em velocidade de cruzeiro. No 14-20 não permitiam, mas com uma restrição de 20% do orçamento, e no 21-27 essa restrição cai. Portanto, podem participar, desde que seja demonstrada a mais-valia dessa entidade. Muito bem. Agora, portanto, para não a podem call... ser chefes de fila, certo? Claro, Isso é que claro, não podem. isso é evidente. Portanto, para a call de 27 de outubro, eu também não encontrei os termos of reference. O Pedro já pôs aqui na conversa como é que lá chega, mas se entretanto não mande-nos um mail, se entretanto por acaso não encontrar, mande-nos um mail que nós reencaminhamos os termos de referência em PDF. Exato, então vou ver aqui atrás, porque não é? Na conversa. Sim, a primeira coisa que têm que decidir é, ok, eu tenho uma ideia inovadora, como disse o Olivério, ou é inovadora, sim, ou então vão apropriar-se do que já está do passado. Eu tenho uma ideia inovadora e quero ser eu a apresentar uma candidatura. Ou eu trabalho numa destas missões, trabalho com uma destas missões nestes objetivos e pretendo não ser chefe de fila, não lead partner, mas fazer parte de uma parceria. Pronto. Essa é logo a primeira opção. A segunda, a seguir é, se eu sou lead partner, quem é que eu vou convidar? Quais são as entidades credíveis que eu conheço, que estão ou no programa? E aqui eu agradeço-vos, se não conhecem a entidade, contactem-nos previamente, porque já tivemos dissabores. Portanto, contactem-nos previamente para perceber se aquela entidade, qual é a idoneidade daquela entidade relativamente aos fundos comunitários, porque isto é uma análise que nós temos que fazer ou antes ou depois da candidatura, que é a idoneidade da entidade perante os fundos comunitários. Ok, nós dizemos, sim senhora, esta entidade é credível, ela pode fazer parte da parceria, e vocês apresentam-nos o formulário, a candidatura, a ideia de projeto, e começam a constituir a partir daí o vosso orçamento, o vosso plano de atividades, ou primeiro o vosso plano de atividades, as atividades que cada um dos parceiros vai desenvolver, e isso está ligado ao orçamento que cada um dos parceiros irá receber e o bolo da candidatura. Portanto, isto tem vários passos. Os passos, mais ou menos, são os passos que estão, e não é por acaso que as sessões de esclarecimento têm essa calendarização, que é, a primeira foi a constituição de parcerias, era aí mesmo que eu queria, Oliveira, não antes, ao contrário. Não estou não estás. Peço desculpa, pensei que o Oliveira estava eu estou a ver uma coisa ali no ecrã e achei que ele estava a pôr, mas é aquele slide que o Pedro vos apresentou com as sessões. A primeira foi a constituição de parcerias, e a ver se eu não... Mas eu posso partilhar. Pronto, então partilha, se não se importam, partilha, porque é mais fácil para mim. Os termos de referência estão aí. Sim. Os termos de referência. O Olivério vai partilhar agora o ecrã dele, onde vocês podem ver onde é que estão os termos de referência. Pronto.
para cada uma. Assim não brinco, porque vocês estão a mudar-me constantemente. Pronto. É só mostrar, portanto, ir à página do Interreg Euromed, na página da segunda call, é logo no início, está no home, read more, e vamos para a página da segunda call. E nesta página, fazer o scroll até ao fim. E no final, nós temos os termos de referência para cada missão. E outros. Aqui já tenho as sessões, já me oriento. Como vocês podem ver, não é à toa que estas sessões estão calendarizadas desta maneira. Primeiro passo, decidir se quer ser chefe de fila, se quer só participar de umas candidaturas. Portanto, construir a parceria e a lógica de intervenção daquela candidatura, que tem que estar, obviamente, enquadrada com a lógica de intervenção do programa. Olhar para os indicadores, e eu vou dizer isto centenas de vezes ao longo desta semana, olhar para os indicadores, perceber como é que a vossa candidatura ajuda o programa a atingir os indicadores que negociou, tanto em termos de indicadores de resultado, como em termos de indicadores de realização. Depois, está feita esta primeira layer, vá lá, esta primeira camada, passamos à definição do que é o plano de trabalho e as atividades que cada um vai ter que realizar no contexto da parceria. A seguir, o budget, e perceber dentro do budget quais são as despesas que são elegíveis, quais são as despesas que estão em custos simplificados, e, portanto, tentar ver se tudo aquilo que vocês têm pensado está incluído na elegibilidade das despesas. Existe um apartado também com esta informação. E pronto, e depois tem a vossa candidatura mais ou menos preparada, onde restar dúvidas, pois claro que sim. E então, quase no final, dia 6 de outubro, não esperem por esta sessão para começar a preparar a candidatura, porque dia 27 não está pronta de certeza absoluta. Portanto, esta sessão de dia 6 é mesmo só para fazer aquilo que nós chamamos de limar arestas. Está aqui uma pergunta da Lara. Os indicadores físicos estão no programa, no documento programático, e nos termos de referência, eu creio que também cada um deles tem a tipologia de ações e os indicadores. Mas, como eu vos digo, caso não encontrem, mandem-nos um mail que nós ajudamos, damos-vos o caminho para chegar lá. Não fiquem à espera dos últimos momentos para fazer estas perguntas. Porque é a primeira vez que vamos trabalhar com o GEMS, não sabemos como é que a ferramenta, estou a falar nós, mas não é nós Portugal, é nós programa, não sabemos como é que a ferramenta se comporta em termos de stress, não deixem para o fim, porque podemos ter dissabores. O orçamento máximo por projeto está num dos slides, eu agora não sei de cor, mas está num dos slides, Isabel. Quando vocês receberem eu sei que para os testes é 3 milhões, mas agora é o único número que eu me recordo, mas o Oliveira diz que está à procura e que já põe. Pronto, está aqui o tempo máximo, ou o tempo recomendado, vá lá, e era outro a seguir. Ainda não estou a partilhar, que fazer tudo. Eu peço desculpa, porque como eu estou a ver ali, penso que vocês também estão a ver, peço desculpa. Mas o que eu estava a dizer é, atenção a esta nuance do período de elegibilidade em termos temporais dos projetos, porque elas já incluem a fase de encerramento, é uma coisa que nós não estávamos habituados. O máximo, os montantes máximos, aqui está não, André, o 294 milhões máximo é o do programa, não é o máximo por projeto, são estes montantes que aqui estão. Os 294 é o máximo de financiamento que o programa tem no seu todo.
Mais dúvidas? Quantas páginas tem a candidatura? Pois não sei, Ana, logo. Quando descarregando o manual, o Word que está no site do programa e que, como o Pedro disse, é uma cortesia, vocês podem ir tentando preenchê-lo em Word e logo veem que os campos estão limitados, isso eu sei. Agora, me pergunta quantas páginas tem, não sei. Peço desculpa. Quantas? 28. Sem nada escrito, 28. Sim, mas pode não corresponder àquilo que está no GEMS. Isto é o formulário em PDF, em Word. Portanto, pode não ser exatamente o que está. Em termos do número de páginas, obviamente que os campos são os mesmos, mas podem já descarregá-lo e começar a perceber o tipo de informação que é necessário carregar no GEMS. Mais. Não há um máximo de, Ana, desculpa, um máximo de, Ana Pego, pergunta, não há um máximo de páginas? Os campos são limitados, portanto, sim, os campos são limitados no seu preenchimento, portanto, não sei dizer qual é o máximo de páginas, mas se vocês forem preenchendo em Word, logo verão mais ou menos o número de páginas que poderão eventualmente vir a ter. Mas isso é certo, que vocês vão ter que ser concisos na explicação, como diz o Oliveri, diretos ao ponto, porque os campos também não vos permitem divagar muito em termos de espaço para escrita. E tenham em atenção uma coisa que eu também recomendo sempre, é, eu sei que vocês são peritos na matéria, eu sei que têm uma linguagem muitas vezes hermética, tentem descodificar, tentem simplificar, para quem está, como estava ali um slide do convença o leitor, para quem está deste lado a analisar as candidaturas, perceba o que é a candidatura do princípio ao fim. Porque muitas vezes nós temos candidaturas que eu tenho quase a certeza que são excelentes e fantásticas, mas a linguagem é de tal maneira hermética, é de tal maneira científica, que nós chegamos ao fim sem perceber como é que aquele projeto vai impactar num programa Interreg. Portanto, atenção à maneira como escrevem o formulário de candidatura. A Ana está aqui a fazer uma pergunta. Poderá, assim, simplesmente uma plataforma online, de certeza quase absoluta que não poderá. Tem que ser um pouco mais do que isso, porque tem que ter, por norma, o teste tem que ter, e eu posso estar errada, o Oliveri corrigir-me-á, um plano de ação associado. Tem que ter uma ligação mais do terreno. Portanto, a plataforma, sim, simplesmente a plataforma, não. A plataforma tem que estar integrada em algo mais complexo, que tenha depois um plano de ação, um projeto piloto, algo mais ligado ao terreno, ao que é a boa prática. Mas sim, é financiada a plataforma sem sombra de dúvida. Agora não podemos ficar só por aí. Temos que ir mais longe. Temos uma mão levantada de... A Cláudia eu acho que não baixou a mão. Acho que ela já fez a pergunta de cima do oeste, mas que não... Não sei se alguém tem mais dúvidas, como vos disse... a Cláudia afinal tem uma dúvida. Não. Isso está aí complicado, Cláudia. Mas, como eu vos disse há pouco, o Oliveri vai de férias, mas eu e o Pedro estaremos aqui para tirar as dúvidas que entenderem necessárias. Mas antes de nos perguntarem, peço o favor de irem às FAQ e, nas perguntas frequentes, ver se encontram a vossa resposta. Porque se ela não está nas perguntas frequentes,
se for uma pergunta que nós entendamos que faz sentido fazer parte das FAC, nós vamos pedir para que vocês as incluam. Mas, em todo caso, não há problema nenhum em fazerem-nos a pergunta, nós depois tentaremos responder ou encaminhar para as FAC, dependendo daquilo que for o mais adequado em cada um dos casos. Eu sei que provavelmente ainda não meteram a mão na massa, como se costuma dizer, ainda não começaram a ler os documentos, ainda não começaram a perceber como é que vão constituir a parceria, mas para já eu creio que podem fazer uma coisa que o Pedro também alertou, que é podem já começar a inscrever-se no GEMS, porque vocês têm que inscrever, não utilizem por favor mails da instituição, utilizem mails, pode ser da instituição obviamente, mas com o vosso nome, para que os acessos vos sejam dirigidos, porque muitas vezes põem um mail da instituição, vai para um mail geral e depois telefona, eu inscrevi-me, não recebi o acesso, isto é recorrente. Portanto, quando vocês preencherem, não ponham, no caso da agência@adcoesão.pt, mas ponham raquel.rocha@adcoesão.pt, para que o acesso vos seja enviado, porque vocês vão receber como é que se diz? Um username e uma password para poderem aceder ao GEMS e começarem a carregar a candidatura. Portanto, independentemente de estarem a pensar em fazer ou não uma candidatura, eu aconselho a que a inscrição no GEMS seja feita eu não sei se o acesso é dado com muita celeridade ou não, mas convém que vocês façam essa inscrição no GEMS e também, já agora se não se importam, fazem também nas missões, nos fóruns das missões, para poderem estar atualizados sobre a informação que vai sendo disponibilizada. Ui, a Cláudia escreveu aqui muita coisa. Está à procura de parceria, é isso, Cláudia? Sim, é isso, é exatamente pronto. isso. Perfeito, como não somos nas áreas, sim. pronto, Tá bem, já temos tá por causa das missões, como Okay. temos já texto preparado por causa das missões do Horizonte Europa, colocai pronto, os temas que não são... Perfeito. Ótimo, olha, isto é uma boa prática. Pois, é sempre mais difícil para os municípios entrar neste género de candidaturas, porque precisam de facto das universidades e de entidades que tenham já experiência, e nós podemos fornecer os territórios onde depois as ações se podem implementar. Pois. Cláudia, é exatamente isso que nós pretendemos, que venha a investigação e que se aplique no território. E para isso, as CIMs, os municípios, as entidades, em alguns casos, em algumas ações, as ONGs, é importantíssimo que estejam presentes para completarem aquilo que nós chamamos a cadeia de valor, porque não vão ser selecionadas, aprovadas candidaturas que não estejam toda esta cadeia, vou-lhe chamar assim, de valor completa. Porque ela tem que ser desde o momento em que o projeto é investigado, preparado, o que quiser, até ele ir para o terreno, e porque a ideia é, depois do piloto feito, poderem os programas regionais apropriarem-se, e isto é a palavra que nós usamos muito no jargão é o embedding. Esta apropriação de resultados é uma coisa que nós procuramos muito que aconteça nos projetos Interreg e que vai ser um dos nossos focos de atenção no período 21-27 e que é, de facto, das coisas mais difíceis de conseguir, que é que os projetos do Interreg, os resultados dos projetos Interreg depois sejam passados para a parte dos programas do mainstreaming.
ou seja, os regionais ou os temáticos, para que eles depois ganhem escala. Temos 2 ou 3 bons exemplos em Portugal, mas é difícil. Precisamos, de facto, de ter as entidades certas para podermos, e é esta a parte institucional que nós queremos trazer para os programas Interreg, para poder depois passar a experiência, o teste, o piloto, esta transferência para os programas mais abrangentes e, obviamente, com maior financiamento. Não sei se há mais dúvidas. Entretanto, Cláudia, aconselho a que vá ao site do programa e ponha lá aquilo que escreveu aqui, coloque também no site do programa para ver se existem algumas parcerias que estejam interessados. Como vocês não podem ser coordenadores, não podem ser chefes de fila, têm que esperar que alguém vos convide e, portanto, para isso têm que fazer marketing, como se costuma dizer. O calendário das convocatórias está no site também. Todos os programas são obrigados a colocar um calendário indicativo. O calendário é revisto de 6 em 6 meses, mas ele está lá para vocês perceberem, no caso de não apanharem esta convocatória, não ser possível, quais são as próximas convocatórias que estarão abertas. Eu sei que não é o fórum mais acertado, mas a partir de setembro iremos fazer também a apresentação dos programas Sudoé, dos programas Espaço Atlântico, onde, por exemplo, a CIM do Oeste já pode ser chefe de fila para estes programas, porque é Portugal inteiro que é elegível. Portanto, não percam o contacto com as redes sociais da agência, porque tudo o que vamos fazendo, vamos publicitando nas redes sociais e vamos publicitando no site da agência, portanto, vão lendo com alguma regularidade. Se estão interessados em participar nos projetos do Atlântico ou do Sudoé, vão ao site dos programas, é muito fácil, Interreg Atlantic Area, Interreg Sudoé, e inscrevam nas newsletters para começarem a receber a informação e começarem a apresentar, a preparar as vossas candidaturas, porque a partir de setembro todos os programas até o final deste ano, e, portanto, entre meados de setembro ou finais de setembro, talvez, finais de setembro e outubro, vamos abrir várias convocatórias nos programas várias não, é uma no Espaço Atlântico e uma no Sudoé, que poderão também ser do vosso interesse. Relativamente a quem já esteve no 14-20 e vai estar no 21-27, dizer que nós estamos a protocolar novamente com a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas para manter os controladores, o controle de primeiro nível externalizado, ou seja, feita a validação da despesa a 100% e no local, com outros moldes, com outras nuances, porque o regulamento permite fazê-lo, para continuarmos a trabalhar com os revisores oficiais de contas. Portanto, o sistema de gestão e controle ainda não está todo definido, falta-nos assinar o protocolo com a Ordem. Vamos trabalhar nisso agora durante o mês de agosto para que no início de setembro esteja concluído todo esse sistema de gestão e controle, mas para vos dizer que quando constituem uma parceria, uma candidatura, há um montante que vocês têm que alocar a prestação de serviços, porque é exatamente para fazer este controle externalizado da validação das despesas que têm obrigatoriamente que ter antes de chegarem à agência para serem validadas. Não sei. É importante. André, desculpe, peço desculpa. Diz que fez o registro no GEMS e não existem open calls. Não, a call do Euromed está aberta desde o dia 27, desde o 27 de junho, acho eu. 27 de junho, portanto está aberta. Não, se nos puder enviar um print screen dessa informação, nós agradecemos, para tentar perceber se há algum problema com o GEMS ou se foi o registro que não ficou feito como devia. É preciso formar a parceria. Uh, É esse o problema.
Ok, obrigada, André. Então, depois envie-nos essa informação para nós tentarmos perceber o que é que aconteceu no GEM. Não sei se há mais alguma dúvida ou não, ou se podemos encerrar a sessão por hoje. Amanhã temos nova sessão. Obviamente esta parte já não vai ser apresentada, já não vai... temos de falar nela ao longo dos projetos, da sessão, da missão. Recorda-me só qual é a missão amanhã? Peço desculpa, mas de repente deu-me uma branca, não me consigo lembrar. É a inovação. A inovação e a economia, sim. Da sustentabilidade, economia circular e etc. Pronto. Vamos falar ao longo da apresentação desta missão, iremos retomar alguns destes temas, mas não vamos falar exaustivamente. A única coisa que vamos repetir é as tools, é as ferramentas. Tudo o resto não iremos abordar para que as coisas se tornem um pouco mais céleres nas apresentações e estou em crer que provavelmente quando abordarmos a missão vocês têm algumas dúvidas mais concretas sobre a apresentação de projetos. Não sei se os meus colegas... O projeto das águas residuais tratadas, sim, poderá inserir-se na economia circular, desde que ele esteja inserido na missão. Tem que perceber quais são o portfólio de ações que estão na missão e perceber se um projeto unicamente de tratamento de águas residuais se enquadra ou não. Têm sempre que fazer esta leitura, ok? Eu consigo enquadrar o meu projeto de tratamento de águas residuais no objetivo específico X. Agora, isto enquadra-se no portfólio de ações definidas para a missão? É esta a pergunta sempre que tem que ser feita. Assim, águas residuais tratadas só? Não. Agora, se ela se enquadrar numa das missões do programa, sim. Portanto, é sempre esta a leitura. Primeiro eu tenho a ideia de projeto, vou tentar enquadrá-la no objetivo específico e depois, no objetivo específico, eu tento ver, e por isso é que vocês têm o mesmo objetivo específico, às vezes em diferentes missões. Não sei se o Olivério consegue pôr ali o slide com as missões e os objetivos específicos, porque o mesmo objetivo específico pode estar em diferentes missões e vocês têm que ver qual é o enquadramento do projeto no objetivo específico e desse objetivo específico na missão. Porque se for um tratamento de águas residuais no âmbito do turismo, sim, ele enquadra-se, mas na missão do turismo sustentável. Se for um tratamento de águas residuais para agora estava-me aqui para poder, por exemplo, regar espaços verdes, estou aqui a inventar, posso estar a dizer um disparate tremendo, ela vai enquadrar-se na missão do Green Living Areas. Eu não me consigo adaptar à tradução portuguesa. Eu peço desculpa, mas há coisas que em português não encaixam. Green Living Areas e, portanto, tem sempre que fazer esta ligação à missão para tentar perceber... Oliveira, e o quarto slide, ou o terceiro? Sim, ele não passa. Pronto, temos aqui um problema de internet no computador que os slides não estão... Vá lá que já é no fim da sessão que isto aconteceu, que os slides não estão a passar. Mas é sempre esta a ideia, este enquadramento que vocês têm que ter no programa. Ok, eu enquadro num objetivo específico e depois enquadro num portfólio de ações, é uma das ações do portfólio de ações da missão. Têm sempre que ter esse mindset do que é a missão
como é que ele vai, quando faço o cálculo, que isto é uma coisa que também podem fazer previamente, porque a ferramenta já está disponível, a ferramenta do cálculo da pegada de carbono está disponível. Se vocês já têm ideia do projeto, pronto, já conseguimos. Agora que eu já estava noutra fase é que vem o slide. Mas pronto, tudo bem. Como podem ver aqui, por exemplo, o 2.4, o promover a mitigação e a adaptação climática, aparece em 3 missões e vocês têm que perceber se aquilo que estão a trabalhar se enquadra em qual destas 3 missões se vai enquadrar. Assim como, por exemplo, a consolidar o ecossistema competitivo de inovação, se é na área do turismo ou se é na área das empresas. É sempre esta ideia que vocês têm que ver, é como é que eu enquadro o meu projeto. Tendo sempre como objetivo transversal os projetos da governança. Não sei se há aqui mais alguma dúvida. Não sei. Não. Podemos terminar a sessão? Pronto. Então vamos terminar agradecendo-vos a todos o facto de terem estado conosco nestas 2 horas e espero que tenha sido útil aquilo que o Oliver e o Pedro vos ensinaram sobre os princípios básicos da convocatória. Isto é aquilo que temos que ter sempre em mente quando vamos para a convocatória. Amanhã vamos entrar no detalhe do que é o programa e o que é o que são as missões do programa e como apresentar o projeto em cada uma dessas missões. Muito obrigada a todos. O Olivério tem aqui um acrescento. Muito obrigada a todos e espero voltar a ver-vos amanhã. É só para responder ao André Heitor, que nos enviou o ecrã. Aquilo que está aqui a acontecer é que, não sei, sinceramente, por que razão é que isso aconteceu, é que o seu registro foi para o Interreg Central Europe, não foi para o Euromed. Não sabemos porquê, mas já percebi o erro. Sim, eu aproveito, não ligo a câmera, mas eu aproveito sim, Okay. eu registrei-me, aquilo portanto tem um registro para o GEMS Central Europe e tem o GEMS Euromed, então eu fiz, quando se procura por GEMS, aquilo não vai imediatamente para o Euromed, portanto há mais do que um GEMS, então eu fiz o registro sem perceber que era o Central Europe. Pronto, e então fiz o registro mais uma informação para ficarem atentos, porque o GEMS, tal como acontece com o Synergy que está a ser utilizado neste momento, é uma ferramenta partilhada entre vários programas e, portanto, quando estamos a fazer o registro numa das plataformas, temos de ter atenção que estamos a nos registrar no programa correto, porque senão, enfim, vamos dar a outros. Mas, enfim, o registro está feito, quiçá, se calhar um dia possa candidatar-se ao Central Europe. Mas eu pronto, partilhei agora o link para toda a gente daquilo que é a plataforma do Euromed. Obrigado, nós agradecemos também. Sim, é mais fácil talvez para outras pessoas. Ok. Obrigado. Obrigadíssimo, André, porque assim é mais fácil seguir o link, porque nós não nos tínhamos apercebido que poderia haver esta nuance no registro, portanto não alertamos. Na sessão da manhã já vamos chamar a atenção para isto. Obrigadíssimo por nos ter alertado para este facto. Muito obrigado. Eu não sei se o Olivério e o Pedro se têm mais alguma coisa a acrescentar, se não, eu agradeço-vos mais uma vez o facto de terem estado desse lado a ajudar-nos também a apresentar candidaturas boas e que possam aumentar a nossa participação neste programa do Euromed. E voltem amanhã.
se puderem, obviamente. Muito obrigado a todos. Muito obrigada a todos. Obrigado. Obrigada. Obrigada, até amanhã. Obrigada, até amanhã. Bom dia, obrigada.